O ZAC Magazine. O programa de rádio da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola. Vamos fazer isto juntos. Rui Mangueira, secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros de Angola para a Organização Administrativa, durante a abertura do Simpósio de Negócios realizado pela USAC sobre o tema Investir em Angola, oportunidades e constrangimentos. Um dos constrangimentos apontados pelas companhias a operar no nosso país prende-se com a contratação de mão de obra estrangeira. É que a escassez de quadros em determinados setores obriga as empresas a recrutar recursos humanos no exterior. Entretanto, o principal entrave que encontra prende-se com a concessão de vistos, que muitas vezes são concedidos num prazo inferior ao estabelecido no contrato. Segundo fez saber o diretor nacional do Serviço de Migração e Estrangeiros, José Maria de Freitas Neto, este entrave à atração do investimento está com os dias contados, pois o SME pretende, depois das eleições, rever a Lei 2 sobre a contratação de mão de obra estrangeira. Somos da opinião, e creio que Vossas Excelências também, que a Lei 2 foi elaborada numa conjuntura totalmente distinta daquela que vivemos hoje. Nós pensamos seriamente que é a altura de se pensar na revisão da Lei 2, e nós temos pedido o concurso dos nossos principais usuários, dos stakeholders do SME, e quero lançar aqui este desafio também à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, Angola, que conhece com certeza a Lei 2, e nós gostaríamos de contar com a vossa cooperação, fornecendo alguns subsídios para que os nossos técnicos, já que a Lei 2 é uma iniciativa legislativa do SME, o mesmo não podemos dizer da Lei 6, que é uma iniciativa do Ministério do Trabalho, que limita o tempo de contratação de mão de obra estrangeira para um mínimo de 3 meses e um máximo de 36 meses. Daí decorre o facto de nós concedermos o visto de trabalho apenas por 36 meses, mas com a possibilidade de um segundo ciclo, que é uma autorização excepcional, que está quem tem poder discricionário para a concessão de atos excepcionais, segundo a Lei 2, é Sua Excelência, o Sr. Ministro do Interior. Dizia, portanto, que nós gostaríamos de contar com o subsídio da Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, porque nós temos estado a trabalhar já na perspectiva de revermos a Lei 2. Temos uma orientação expressa numa reflexão feita por Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, sobre o nosso sistema de emissão de vistos, e ele dizia, a dada altura, que é necessário abertura, melhorando os mecanismos de segurança interna. E nós estamos a trabalhar no sentido de aumentarmos essa abertura, equipararmos ao que se faz, às práticas que têm sido feitas noutras latitudes, tendo em conta a nossa realidade, e ao mesmo tempo melhorando os mecanismos de segurança interna para que o país não esteja exposto. Conhecemos todos que há ameaças que estão na agenda dos órgãos de segurança de todos os países, e nós não somos uma exceção, e nós queremos também, com certeza, contribuir para a segurança comum de todos. Que diz que a contratação de mão de obra expatriada deve ter uma duração mínima de 3 meses e uma máxima de 36 meses. Daí decorre o facto de nós emitirmos os vistos apenas para 36 meses, para 3 anos. Nós estamos a negociar com uma PES para encontrarmos uma solução, porque também é preocupante para nós, é preocupante para os investidores, é preocupante para as empresas e até mesmo para o executivo que contrata empresas estrangeiras e mão de obra no mercado internacional para a execução de obras que vão para além dos 36 meses. Mas, fim dos 36 meses, a lei diz que a lei confere ao Sr. Ministro do Interior o poder discricionário para a concessão de um segundo ciclo de visto de trabalho, quer dizer, mais 36 meses. Portanto, não tem necessariamente que sair do país. Ora, é necessário e suficiente que, para tal, o Ministério de Tutela avalize que o indivíduo é necessário ainda no país. José Maria de Freitas Neto, diretor nacional do Serviço de Migração e Estrangeiros. Diplomas sobre a contratação de estrangeiros deverá ser alterada. Os membros da Câmara estão convidados pelo SME a apresentar propostas de alteração à lei. Ainda nesta edição,
você poderá ouvir as declarações do governadores da Huila e Benguela sobre a iniciativa de investimento americano nestas duas províncias. O ZAC Magazine. O espaço da sua Câmara de Comércio é o seu espaço. Divulgue, anuncie, participe. Aqui. E neste momento são 10 horas e 25 minutos. Nesta edição do ZAC Magazine, vamos ouvir adiante a conferência de imprensa dos responsáveis máximos da Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América Angola, a presidente Janine Scott, os diretores executivos da Câmara em Angola e nos Estados Unidos, engenheiro Pedro Godinho e a doutora Maria da Cruz Gabriel, sobre os objetivos da Câmara com vista ao aumento de investimento e comércio entre os Estados Unidos da América e Angola. Por agora, a prioridade recai para o Simpósio de Negócios da Câmara, onde, em representação do Governador do Banco Nacional de Angola, o jurista Felinto Soares, explicou que, apesar de o novo regime cambial aplicável ao setor petrolífero ter começado a ser implementado, o Banco Central está aberto a sugestões para possíveis alterações. O responsável reafirmou a confiança das autoridades angolanas na capacidade dos bancos a operar em Angola para efetuarem pagamentos ao exterior solicitados pelas empresas do setor petrolífero a tempo e horas. Pensamos que os bancos comerciais estão à altura deste desafio colocado pelo Estado. Portanto, este é um desafio não só do Banco Nacional, tanto que o Banco Nacional coloca ao sistema financeiro, mas por via da aprovação pela Assembleia Nacional da Lei 212, pensamos que esse é um desafio colocado pelo Estado. Estão assim criadas, em nossa opinião, as condições institucionais, legais e regulamentares para o início da implementação do novo regime cambial do setor petrolífero, reconhecendo, entretanto, que não estamos perante uma obra acabada. Temos interagido com as empresas do setor petrolífero, quer sejam as operadoras, quer sejam as prestadoras de serviços, e sabemos que alguns ajustes ainda terão que ser feitos. Portanto, o Banco Nacional de Angola está aberto às várias contribuições que possam surgir. Eventualmente, alguns regulamentos poderão ainda ser publicados pelo Banco Nacional. Felinto Soares, jurista do Banco Nacional de Angola. Sobre este tema, o presidente do Banco BIC, Fernando Teles, reconheceu que existe da parte das petrolíferas algum receio em trabalhar com os bancos locais por temerem que os pagamentos ao exterior não sejam feitos atempadamente, o que pode causar prejuízos à sua atividade. O presidente do Conselho de Administração do Banco BIC reitera que em Angola os bancos já efetuam as transferências a tempo e horas. O setor do petróleo e gás, com o novo regime cambial, tem havido alguns receios de que a banca angolana não tenha capacidade para responder em tempo útil aos seus pagamentos ao exterior. Aquilo que vos posso dizer é que nós estamos habituados a trabalhar já com algumas empresas do setor dos petróleos, incluindo com as empresas prestadoras de serviços às grandes empresas de petróleos que estão a trabalhar em Angola, e, para além disso, os bancos angolanos têm como correspondentes no exterior os mesmos bancos que têm as empresas petrolíferas. Nós trabalhamos com os grandes bancos americanos, trabalhamos com os grandes bancos europeus, e por isso não há razão nenhuma para que, do futuro, as transações começando a ser efetuadas através da banca angolana não sejam efetuadas com a mesma eficiência. Nós hoje fazemos milhares de transações por dia para o exterior, pagamentos para o exterior, e a única dificuldade que há é quando as transações não cumprem a legislação. Isto é, sempre que as transações estão dentro daquilo que é a orientação do Banco Central através dos seus avisos, os bancos fazem as transações, pelo menos o Banco BIC faz a transação no próprio dia, não fica a aguardar para o dia seguinte. Fernando Teles, presidente do Conselho de Administração do Banco BIC. Assim se faz o ZAC Magazine, um programa apostado em servir.
USAC Magazine. Ecos da semana. Com a habitual Vênia Angop, vamos aos destaques económicos dos últimos 7 dias. Os contratos de investimentos privados em Angola atingiram no primeiro semestre deste ano 1 bilhão e 16 milhões de dólares norte-americanos, informou recentemente em Luanda a Presidente do Conselho de Administração da Agência Nacional de Investimentos Privados, ANIP, Maria Luísa Abrantes. Falando no final de uma sessão de assinatura de 5 contratos de investimentos privados, a gestora da ANIP referiu que durante o primeiro semestre do ano em curso, a instituição registrou investimentos provenientes da China, Espanha, Alemanha e Portugal. A maioria dos investimentos, segundo a interlocutora, foi para o setor industrial, área de construção civil, isto é, para a produção de materiais de construção. Disse também que os investimentos de origem chinesa tiveram um peso considerável em relação aos demais países. Maria Luísa Abrantes realçou que o país tem preferências para algumas áreas de investimentos, como o setor industrial, que traz mais-valia, adiantando que o valor mínimo para investir em Angola é de 1 milhão de dólares norte-americanos. Ainda sobre o investimento privado, dizer que 5 contratos de investimentos privados avaliados em 313.358.422 dólares norte-americanos foram assinados recentemente em Luanda pela Agência Nacional de Investimentos Privados e por investidores nacionais e estrangeiros. Foram signatários dos contratos pela ANIP, a Presidente do Conselho de Administração, Maria Luísa Abrantes, e representantes das empresas Mobicel, Telecomunicações, Roman Consultoria, Float Numbers Angola, Trivision Investment e a Politérmica, todas sediadas na província de Luanda. A Mobicel Telecomunicações, representada por Paulo Henriques, que antes operava como prestadora de serviços, com este acordo entra agora no mercado angolano como um investidor privado, aplicando 300 milhões de dólares. Já a Roman Consultoria, empresa ligada à produção de madeira, representada por Eugênio Neto, investiu 9 milhões no seu redimensionamento. Com este contrato, a Roman Consultoria vai criar 150 postos de trabalho diretos, 90% dos quais nacionais, e produzir 1.000 paletes de madeira e 60 janelas e portas diariamente. A Float Numbers Angola, cujo signatário José António Ferreira, investiu 2.318.422 dólares norte-americanos em atividades comerciais de cash and carry e vai criar 75 postos de trabalho. No outro acordo assinado entre a ANIP e a Trivision Investment, representada por Maria José Teixeira, esta empresa vai investir 1 milhão em atividades comerciais de distribuição de bebidas e guloseimas. A Trivision Investment comprou ações de uma empresa angolana no setor de distribuição alimentar e vai representar marcas de produtos internacionais. Quanto à empresa Politérmica, o administrador Manuel Rodrigues disse que a sua empresa está vocacionada ao fabrico de sistemas de climatização e investiu já 1.040.000 dólares norte-americanos. A diretora da Agência Norte-Americana para o Desenvolvimento Internacional, USAID, em Angola, Teresa Magui, vai entregar 4 centros pilotos de agronegócios afetos a cooperativas agrícolas das províncias do Kwanza Sul e de Benguela, empenhadas na produção de banana e café. Liderando uma delegação da Embaixada dos Estados Unidos da América, Teresa Magui inaugurou no município de Dombe Grande, em Benguela, o centro de agronegócio da cooperativa Capiade e Fazendas Modernas, depois de ter feito o mesmo no Lubito, na cooperativa das Palmeirinhas de Canjala. Teresa McGee já trabalhou na província de Kwanza Sul, onde, de igual modo, procedeu à inauguração de outros 2 centros de agronegócios nos municípios do Sumbe e da Gabela, pertencentes a cooperativas de Chiato e a Sango, respectivamente. Uma fábrica de bombas de água foi inaugurada ontem em Luanda, na Zona Económica Especial Luanda-Bengo, pelo Ministro dos Petróleos, Botelho de Vasconcelos. Denominada Bomba Água, a fábrica ocupa uma área de 5.000 metros quadrados, tem uma capacidade de produção mensal de 750 unidades por mês e uma anual de 9.000 unidades. O responsável da fábrica, Eugênio Bravo da Rosa, afirmou que a nova unidade industrial tem como objeto social a montagem, pintura e retificação de bombas domésticas, industriais e para sistemas de produzindo bombas de 1 a 6 polegadas. A revelação foi feita pelo diretor do Instituto Nacional de Estatística, INE, Camilo Seita, que sublinhou que o censo permite ao Executivo planificar melhor as suas ações. Vão estar envolvidos no censo 50.000 agentes recenseadores. O INE, em 2013, vai ser a maior empresa no país, afirmou Camilo Seita. Ok, Guimarães, foram essas então as notícias que nós selecionamos, como sendo as 7 mais da semana. Obrigada, Joel Costa. Tais foram os destaques nos últimos 7 dias da vida económica do país. Uma imagem transcrita com o noticiário de Angop, gentilmente tomado para apresentação no magazine da USAC. USAC Magazine. Ecos da semana.